Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Maurício. Hoje nós vamos para a nossa aula 2, parte 2, refração da luz. E nesta aula estaremos resolvendo alguns exemplos. Então, vamos começar. Temos aqui a nossa primeira questão. Se determinada substância X possui índice de refração igual a 1,25, qual é a velocidade de propagação da luz nesse meio material, supondo o material transparente? Considere a velocidade da luz, c, igual a 300.000 km por segundo. Pois muito bem, na aula passada vimos que o índice de refração ele é determinado pela razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Então temos que o índice de refração n é igual a c dividido por v, onde o c é a velocidade da luz no vácuo e o vzinho é a velocidade da luz no meio. No problema, foi informado que o índice de refração ele vale 1,25. Então temos 1,25 igual c. O c está valendo 300.000 km por segundo. Então, nessa situação, o ideal é transformar esse valor em metros por segundo e também colocá-lo em notação científica. Para isso, temos 300.000. Lembre-se que o K ele vale 1.000, então, basicamente, eu coloco mais 3 zerinhos, metros por segundo. Então, aqui nós temos nossa velocidade da luz em metros por segundo. Agora, transformando em notação científica, eu vou pegar esse 3, vou digitar ele aqui, 3 vezes, e vou contar a quantidade de zeros que ele tem, tá? Ou, se preferir, você pode contar a quantidade de casas que a vírgula que está lá no final vai ter que se deslocar até ficar nesta posição. Então, a vírgula ela teria que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. É 3 vezes 10 elevado a 8. Como eu informei também, você pode contar a quantidade de zeros que tem no número. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Então, ficaria 3 vezes 10 elevado à oitava, dividido pela velocidade v, que é a velocidade que queremos saber. Fazendo o meio pelos extremos, esse v ele vai passar multiplicando e esse 1,25 ele passa dividindo. Então, temos que v é igual a 3 multiplicado por 10 elevado à oitava, dividido por 1,25. Agora é só fazer a divisão. 3 dividido por 1,25. E nós temos que v é igual a 2,4 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. E essa aqui é a resposta do nosso problema. Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Temos aí que a figura mostra um raio de luz monocromático passando do meio 1 para o 2. O meio 1 é o ar, onde N1 igual a 1. E o meio 2 tem índice de refração N2 igual a raiz de 3. Aí está aqui o esquemazinho, o raio de luz incidindo aqui na superfície de separação. O ângulo de incidência em relação ao normal é de 60 graus. Temos aqui o ângulo de refração R. E em cima o meio 1, que é o ar, e o meio 2, aqui, que não sabemos que meio é esse, mas o índice de refração é raiz de 3. Determine. Letra A, o ângulo de refração R. Então, para a letra A, queremos esse ângulo de refração. Nesse caso, estaremos aplicando a lei de Snell-Descartes. Lembre-se que o seno do ângulo de incidência multiplicado pelo índice de refração 1 é igual ao seno do ângulo de refração
multiplicado pelo N2. Agora nós temos que seno do ângulo I. O seno de I é seno de 60, pois o ângulo de incidência está aqui, pessoal, ele vale 60. Multiplicado pela fração N1. O problema informou que ele vale 1 vezes 1, igual seno do ângulo R. Eu não sei que ângulo é esse. Multiplicado pelo N2, e o N2 ele está valendo raiz de 3 vezes raiz de 3. Seno de 60 equivale a raiz de 3 sobre 2, multiplicado por 1, igual a seno do ângulo R, multiplicado pela raiz de 3. Eu vou pegar esse raiz de 3, que está multiplicando desse lado, e vou passar para o outro lado, dividindo. Então, tenho raiz de 3 sobre 2, raiz de 3, igual a seno de R. Lembre-se que o 1, ao multiplicar pela parte de cima, não irá causar modificações. Então, aqui nós podemos cancelar raiz de 3 em cima com raiz de 3 embaixo. E encontramos que o seno do ângulo R corresponde a 1 sobre 2. Mas isso não responde a nossa letra A. A letra A está pedindo quanto é que vale o ângulo de refração R. Então, para a gente encontrar esse ângulo de refração R, teremos que determinar o arcosseno de 1 sobre 2. Esse arcosseno de 1 sobre 2 corresponde ao ângulo R. Então, está bem simples, né? O seno de um ângulo que corresponde a um meio, só pode ser que o ângulo R seja igual a 30 graus. Então, essa aqui é a nossa resposta para a letra A. A letra B. A velocidade da luz no meio 2. E para encontrar essa velocidade, eu vou estar utilizando a fórmula do índice de refração, onde o índice de refração, N, no caso vai ser o N2, tem que ser igual a C dividido por V. O N2 foi informado que ele vale raiz de 3. Então, temos raiz de 3 igual. O C foi informado aqui que ele está valendo 3 vezes 10 elevado à oitava, dividido por V. Agora aqui podemos pegar esse V, passar multiplicando, e a raiz de 3 passar dividindo. V é igual a 3 vezes 10 à oitava sobre raiz de 3. Para poder simplificar essa expressão, podemos multiplicar em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3. Então, temos V igual raiz de 3 vezes 3, nós temos 3 raiz de 3 multiplicado por 10 à oitava. E raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 igual a 3. 3 dividido por 3 será 1. Então, a velocidade V será igual a raiz de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Daí, letra B está respondida. Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Um raio de luz propagando-se no vidro com velocidade de 2 vezes 10 à oitava metros por segundo incide na superfície da água no ponto I, sobre um ângulo de 30 graus em relação ao normal, conforme ilustra a figura. Calcule, letra A, o índice de refração do vidro e letra B, o ângulo de refração do raio na água. Então, para iniciar, vamos compreender aqui a ilustração que nos foi fornecida. Nós temos aqui esse pedaço de retângulo, ele está representando o vidro. E aqui
nós temos um raio de luz que está incidindo na superfície de separação entre o vidro e a água, e este raio incidente ele atua sobre um ângulo de 30 graus em relação a uma reta normal ao vidro. A letra A está pedindo para determinar o índice de refração do vidro. Letra A, o índice de refração vai ter que ser igual a C dividido por V. Nesse caso aqui, vamos chamar a água de N1 e o vidro chamaremos de N2. Então, estaremos calculando o índice de refração N2. N2 é igual a C, a velocidade da luz no vácuo. Dessa vez, o problema ele não informou para nós quanto equivale essa velocidade. Porém, você tem que lembrar que a velocidade da luz no vácuo corresponde a 3 vezes 10 elevado à oitava, dividido pela velocidade da luz no meio, no caso, a velocidade da luz que está transpassando o vidro, corresponde a 2 vezes 10 elevado à oitava. Podemos cancelar 10 oitavos em cima, com 10 oitavos embaixo. E agora é só dividir 3 por 2, temos 1,5. Lembre-se, pessoal, que índice de refração é uma grandeza adimensional. Então, ela não possui unidade de medida. Letra B. O ângulo de refração do raio na água. Para resolver a letra B, estaremos aplicando a lei de Snell-Descartes, onde temos seno do ângulo de incidência multiplicado pelo N1 igual seno do ângulo de refração multiplicado pelo N2. Então, temos seno, o ângulo de incidência em questão corresponde a 30, multiplicado pelo índice de refração do vidro, que calculamos. O índice de refração do vidro é 1,5, igual a seno do ângulo R multiplicado pelo N2, que é o índice de refração da água. Repara também que esse índice de refração o problema não forneceu, porém é necessário que você tenha ele memorizado, pois nem sempre os problemas estarão fornecendo o índice de refração da água, pois valores como o índice de refração do ar e da água são valores que devemos conhecer. Então, lembre-se que o índice de refração N2 ele corresponde a 4/3. Então, multiplicado por 4 sobre 3. Seno de 30 é 1 sobre 2, multiplicado por, eu vou deixar em fração isso aqui, 1,5 transformado em fração é a mesma coisa que 3 dividido por 2, igual seno do ângulo R multiplicado por 4/3. 1 vezes 3, 3, e 2 vezes 2, 4. Isso aqui é igual ao seno do ângulo R multiplicado por 4/3. Agora, esses 4/3, eles passarão para o outro lado. Porém, eles vão passar invertido. Esse 3 vai passar multiplicando e o 4 dividindo. Então, vamos ter 3 passando multiplicando. Vai ser 3 vezes 3, 9. E 4 passando dividindo. 4 vezes 4, 16. Isso aqui é o seno do ângulo R. Para você saber quanto equivale o ângulo R, esse ângulo R, basicamente, ele tem que ser igual ao arco seno do valor de 9 por 16. Então, pessoal,
Essa aqui vai ser a resposta para a letra B. Caso você queira saber que ângulo corresponde a esse valor aqui, nesse caso seria necessário estar utilizando aí uma calculadora científica. Aí você faz a aplicação desse valor na calculadora científica, calculando o arco seno de 9 por 16. Vamos à próxima questão. Questão de número 4. Determine o valor do ângulo limite de refração para uma luz monocromática com par de meios ar e água. Os índices de refração do ar e da água são, respectivamente, 1 e 4/3. Pois muito bem, neste caso estamos querendo encontrar o ângulo limite para que um raio incidente sobre uma superfície acabe sofrendo refração, sem que ele sofra reflexão total. Neste caso, estaremos utilizando a nossa fórmula do ângulo limite, que é seno de L, que é igual a N1 sobre N2. No caso aqui, o N2 será o local onde a fonte de luz se encontra e o N1 é o local para onde a luz estará sofrendo a sua refração. Nesta situação, para que isso dê certo, o N1 ele deve ser menor do que o N2, tá? Então, no problema 4, a luz basicamente ela vai da água para o ar, pois o índice de refração da água, 4/3, é maior do que 1. Então, temos que o seno do ângulo L é igual ao índice de refração do ar, será 1, dividido pelo índice de refração da água, que é 4/3. Resolvendo isso, temos que o seno do ângulo L é igual a 3/4. O nosso objetivo é saber quanto é que dá esse ângulo L. Então, L é igual ao arco seno de 3/4. Ou, se preferir, você pode escrever que é a mesma coisa que o arco seno de 0,75. Então tá aí. Essa aqui será a resposta do nosso problema. Para encontrar o valor desse ângulo, você pode estar utilizando aí uma calculadora científica e fazendo a aplicação dos valores no arco seno.